E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Nessa virada de 2020 para 2021 na Fórmula 1, nós estamos presenciando uma grande mudança na carreira de um piloto que é um dos maiores vencedores da categoria, um dos maiores nomes da Fórmula 1 nos últimos anos, o alemão Sebastian Vettel, tetracampeão mundial, que está deixando a Ferrari, por onde correu pelas últimas 6 temporadas, e está se transferindo para a Aston Martin, a equipe que até então se chamava Racing Point, que agora em 2021 vai se chamar Aston Martin. O Vettel passa a fazer parte do quadro de pilotos dessa equipe. E eu resolvi fazer um vídeo e trazer aqui para o canal falando um pouco do que a gente pode esperar do Vettel com essa mudança na carreira dele, com base no histórico de outros campeões da Fórmula 1 que tiveram um caminho mais ou menos parecido com esse caminho da carreira do Vettel, com o que o Vettel percorreu até hoje, com alguma mudança mais ou menos parecida com essa que o Vettel está fazendo, para a gente ter alguma ideia do que pode ser o futuro do Vettel na Fórmula 1. Vamos lá? Sebastian Vettel tem um caminho percorrido dentro da Fórmula 1 bem padrão de um campeão mundial. A maioria dos campeões mundiais fizeram mais ou menos esse mesmo caminho. Começam lá numa equipe pequena, vão criando casca, vão ganhando experiência, já vão apresentando bons resultados ali no início da carreira e depois, com o crescimento, chegam a equipes grandes que acabam dando a possibilidade de brigar por título e chegar nos títulos. O Vettel começa a carreira dele lá na Toro Rosso, uma equipe pequena, após uma breve passagem pela BMW Sauber, de apenas uma corrida. O início da carreira dele mesmo a gente pode considerar que é a Toro Rosso. Ali ele apresenta boas performances, conquistando até vitória, e essas performances do Vettel acabam fazendo com que ele vá para a Red Bull, uma equipe melhor, que naqueles anos ali vinha a ser uma equipe de ponta, e que lhe daria a oportunidade de conquistar um monte de vitórias, e no caso dele, 4 títulos mundiais. Foi um aproveitamento incrível, porque ele ficou 5 anos dentro da Red Bull, ganhou 4 títulos e ele só não ganha título em 2014, que é o ano que ele corre na Red Bull, onde teve a grande mudança no regulamento da Fórmula 1, que foi uma mudança visando quebrar a hegemonia da Red Bull. Então já era meio certo que a Red Bull naquele ano não ia ter carro para ele poder conquistar o título mundial. Após esse ano, sem ganhar título na Red Bull, o Vettel transfere-se para a Ferrari, vai participar de um novo projeto dentro da sua carreira. A Ferrari, uma outra equipe de ponta também, ali naquele momento, até melhor do que a Red Bull, fazia um trabalho grande para conseguir fazer frente com as Mercedes e buscar títulos mundiais novamente. E o Vettel faz parte importante dentro desse projeto, e é o que acontece, a Ferrari consegue fazer frente com a Mercedes em algumas temporadas, principalmente em 2017 e 2018, onde o Vettel chega a liderar o campeonato por algumas provas, e são bem nesses anos que começa um declínio do Vettel dentro da Fórmula 1, e principalmente por erros do Vettel dentro da pista. Erros esses que aumentam em 2019, eles começam a aparecer com mais frequência quando o Vettel passa a ser companheiro de equipe do Charles Leclerc, e o declínio de desempenho do Vettel chega no seu ponto mais baixo da sua carreira no ano de 2020, onde a Ferrari coloca na pista um carro que era uma carroça, um carro muito ruim. O relacionamento entre o Vettel e a Ferrari fica muito ruim durante o ano de 2020, principalmente após o anúncio de que o Vettel não ficaria na equipe ao final da temporada. Isso deixou o clima bem pesado entre o Vettel e a Ferrari. E o conjunto desse carro ruim da Ferrari, esses desentendimentos entre o Vettel e a equipe, e um monte de erros que o Vettel continuou cometendo com mais frequência dentro da temporada de 2020, levaram o Vettel e a Ferrari, de duas potências dentro da Fórmula 1, para chacota nos grupos de discussão sobre Fórmula 1. Acabaram virando piada. E como um alento em 2020, principalmente para os fãs do Vettel, é anunciada a assinatura de contrato com o Vettel para correr pela Aston Martin a partir de 2021. A Aston Martin, que em teoria é uma equipe menor do que a Ferrari, apesar de ter feito um bom carro para a temporada 2020, que rendeu muito mais do que as carroças da Ferrari, buscou até vitória nesse ano, é real dizer que os recursos e orçamento entre as duas equipes é bem diferente. A Ferrari tem muito mais recurso, tem muito mais orçamento. A Aston Martin é uma equipe média dentro do grid. O crescimento da Racing Point dentro das últimas temporadas da Fórmula 1
é mais relacionado com a parceria técnica que ela faz com a Mercedes do que com recursos próprios. Só que o problema de ter uma parceria técnica com a melhor equipe do grid é que dificilmente tu vai conseguir competir com essa equipe que está te fornecendo recursos. Vai ter carro bom para fazer boas performances, mas não dá para considerar que vai brigar por título. Então, de certa forma, a gente pode dizer que essa mudança na carreira do Vettel, a saída de uma Ferrari e a ida para uma Aston Martin, é um passo atrás na carreira dele. O Vettel hoje, com 33 anos de idade, é um piloto com muita lenha para queimar ainda dentro da Fórmula 1 e pelo que ele já mostrou dentro da categoria, poderíamos dizer tranquilamente que tem potencial para brigar por títulos. Então o que a gente pode esperar dessa ida do Vettel para uma equipe menor do que as equipes que ele correu nos últimos 11 anos dentro da Fórmula 1. Bom, o que realmente vai acontecer só a história vai nos contar, mas nós podemos imaginar alguns cenários, pegando como exemplo pilotos campeões mundiais que fizeram alguma mudança mais ou menos parecida com essa que o Vettel está fazendo hoje dentro da Fórmula 1. O Emerson Fittipaldi é um exemplo de piloto que sai de uma equipe campeã após ter boas performances dentro da sua carreira e parte para uma equipe menor, uma equipe pequena dentro do grid da Fórmula 1. Lá em 1976, quando ele sai da McLaren e parte para a Copersucar. Mas nesse caso não tem como fazer uma comparação direta, porque a história do Emerson ali em si é bem diferente do que a história do Vettel. O Emerson sai de um projeto vencedor, onde ele tinha sido campeão, para entrar num projeto onde ele fazia parte como um dos donos praticamente. Era uma equipe própria. Então não é um caso que eu diria ser parecido com esse do Vettel, não teria como fazer comparações. O Niki Lauda talvez seja um pouco mais parecido. Ele faz um bicampeonato correndo pela Ferrari, lá em 75 e 77, e no final de 77 ele sai da Ferrari e vai para a Brabham. No caso do Lauda, ele sai da Ferrari sendo o atual campeão do mundo. Então também é um pouco diferente do Vettel. Ele não teve um declínio para daí trocar de equipe. O que é semelhante são os desentendimentos que o Lauda teve com a Ferrari em 77 que o fizeram trocar de equipe. E os desentendimentos foram tão grandes, principalmente após o Lauda anunciar que tinha assinado com a Brabham, que o Enzo Ferrari nem deixa ele correr as últimas provas do campeonato. Após ele conquistar o título mundial no Grande Prêmio dos Estados Unidos, o Enzo barra o Lauda na equipe e não deixa ele correr as últimas duas provas do campeonato. E aí o Lauda vai para a Brabham, faz 2 temporadas na Brabham, em 78 faz uma boa temporada até, apesar do carro da Brabham ser um carro que quebrava bastante, ele busca bons resultados, ele consegue terminar 7 provas do campeonato, e todas essas 7 ele termina no pódio, sendo 2 delas no lugar mais alto do pódio. Em 1979 faz uma temporada muito ruim, aí o carro da Brabham não ajudava nada mesmo. Ele termina apenas 2 provas na temporada. E após esses 2 anos de Brabham, 2 anos correndo por uma equipe menor do que ele havia corrido anteriormente, quando tinha sido campeão, o Niki Lauda anuncia sua saída da Fórmula 1. Fica 2 anos fora da categoria e retorna em 1982 para correr pela McLaren, para participar de um projeto de desenvolvimento que viria lhe render mais um título mundial em 1984. Então o Lauda ele dá esse passo atrás na carreira dele. Ele sai de uma equipe grande, que era a Ferrari, e vai para uma equipe um pouco menor, que era a Brabham, faz uma temporada com bom desempenho, uma temporada muito ruim, sai da categoria, se retira, fica 2 anos fora, retorna para a categoria para trabalhar em um projeto novo, em uma equipe que ele não tinha corrido ainda, participa desse projeto, fazendo bons resultados e conquistando mais um título mundial. E dessa mesma época aí, um pouco mais pra frente, nós podemos citar também o Nelson Piquet, que com 35 anos de idade sai da Williams, tricampeão mundial. Da mesma forma que o Lauda, ele sai da equipe como campeão, ele não teve declínio para daí sair da equipe, e vai para a Lotus, uma equipe menor ali naquele momento. O Piquet fica mais 4 anos dentro da Fórmula 1, sendo 2 deles na Lotus e 2 deles na Benetton. Faz boas performances e consegue bons resultados, incluindo vitórias, mas nunca mais o Piquet fica perto de brigar por um título mundial novamente. E deixa a Fórmula 1 no final de 1991, falando abertamente que ele estava saindo porque não tinha surgido nenhuma possibilidade de ele correr novamente com um carro que lhe daria a possibilidade de brigar por títulos. E se fosse para ele entrar na pista só para fazer número, ele preferia abandonar a categoria e cuidar dos negócios dele e buscar algum outro desafio, talvez em outra categoria. E ainda nessa mesma época nós temos o Alain Prost. Esse sim pode-se dizer que a história é um pouco mais parecida com o que o Vettel viveu agora nessas últimas temporadas. O Prost briga pelo título mundial em 1990, já correndo pela Ferrari, perde o título mundial no final da temporada para o Ayrton Senna, segue na Ferrari em 1991 e aí ele faz uma temporada muito ruim pela Ferrari, uma temporada bem irregular.
A Ferrari tinha um carro ruim para ele ali naquele momento, não era um carro que daria para ele chance de brigar pelo título, tanto que não consegue buscar nenhuma vitória. Ele vive um ano de desentendimentos dentro da equipe. Ele e a Ferrari tiveram muitos desentendimentos, muitas brigas abertas até no decorrer da temporada, e o Prost faz performances muito ruins também no decorrer da temporada, com direito a um abandono na volta de apresentação do Grande Prêmio de San Marino de 1991, onde ele roda, sai da pista e não consegue voltar para alinhar para a largada. Vira chacota nos grupos de discussão da Fórmula 1 ali naquele momento, que não tinha toda essa ênfase de hoje, por falta das redes sociais, mas nos grupos de boteco a ênfase era a mesma. E sai da Ferrari no final da temporada, mas o Prost abandona a categoria. Ele sai da Fórmula 1. Ele fica um ano afastado da categoria, e nesse ano afastado, o Prost busca a vaga dele no que era então o melhor carro da Fórmula 1 ali naquele momento, a Williams, para correr a temporada de 1993 e buscar mais um título mundial na sua carreira. E muita gente apostava numa ação parecida com essa do Prost, do próprio Vettel agora, na temporada de 2020, de sair da Fórmula 1, ficar 1 ou 2 anos fora e retornar para a Fórmula 1 após 2022, quando já tiver entrado em vigor a grande mudança no regulamento, e aí a gente pode esperar crescimento de algumas outras equipes, e ele voltar para uma equipe dessas para voltar a brigar por um título mundial. Mas não aconteceu. Nós podemos citar aqui também o Damon Hill, que sai da Williams no final de 96 e vai para Arrows, corre a temporada de 97 pela Arrows, vai para Jordan, corre a temporada de 98 e 99 pela Jordan e sai da categoria. Faz boas corridas, busca até vitória pela Jordan, mas nunca mais voltaria a brigar por um título mundial na carreira. Tem o Jacques Villeneuve também, que sai da Williams no final de 98, mas aí também era uma situação diferente, talvez uma situação mais parecida com a do Emerson, porque ele sai da Williams ali para participar de um projeto em que ele era peça-chave. E era um projeto que vinha sendo arquitetado já fazia alguns anos, antes ainda do Villeneuve entrar na Fórmula 1, quando ele corria na kart, entre ele, o empresário dele e o pessoal da Reynard dos Estados Unidos, que era a fundação da BAR, que é onde ele vai correr em 1999. E o Villeneuve corre pela BAR em 99 e segue por vários anos ainda dentro da Fórmula 1, passa por outras equipes, mas sem se destacar. Não fez mais bons resultados, fez muito poucas performances que dá para se destacar, não fez nem menção em tentar buscar um título mundial novamente. E depois disso, daí um pouco mais recente, nós temos os cenários do Fernando Alonso e do Kimi Raikkonen. O Alonso saindo da McLaren após uma temporada conturbada em 2007, retornando para a Renault, que naquele momento ali seria uma equipe menor, seria um passo atrás que o Alonso daria na carreira dele, para reorganizar as coisas e retornar para uma equipe de ponta. No caso aconteceu, foi para a Ferrari em 2010, a ponto de brigar novamente por títulos mundiais, mas sem conseguir conquistar. E o Raikkonen, que sai da Fórmula 1 em 2010, fica 2 anos afastado da categoria, retorna em 2012, correndo por uma equipe média, faz boas performances, conquista bons resultados, até com vitória, e vai novamente para uma equipe de ponta. Retorna para a Ferrari, mas é um retorno para a Ferrari sem fazer menção de buscar um título mundial. Dentre esses cenários que eu trouxe aqui, dá para se dizer que os que tiveram mais sucesso nas ações que tomaram foram Niki Lauda e Alain Prost, que se afastaram da categoria, reorganizaram as suas carreiras ali naquele momento e retornaram para participar de projetos que voltariam a dar condições de buscar título mundial e buscaram o título mundial. Na minha opinião, o futuro do Vettel vai depender muito do que acontecer nessa temporada de 2021 pela Aston Martin. Ele vai estar numa equipe que muito provavelmente vai ter um bom carro para fazer boas provas, apresentar boas performances, mas que não vai brigar por um título mundial. Como eu disse anteriormente, a parceria técnica que a Aston Martin tem com a Mercedes nem deixa condições da Aston Martin brigar com a Mercedes por um título mundial. E se o Vettel conseguir fazer boas performances com esse carro da Aston Martin, pode abrir a possibilidade de alguma equipe que entrar forte a partir de 2022, já com um novo regulamento em andamento, buscar o Vettel para participar de um projeto vencedor novamente. Eu até acreditava no decorrer de 2020 que seria melhor o Vettel sair da categoria no final de 2020, dar aquela parada ali de 1 ou 2 temporadas,
fazer uma coisa mais ou menos parecida com o que o Niki Lauda e o Alain Prost fizeram, para dentro desse período parado, trabalhar na busca por um projeto para a partir de 2022. Mas o problema é que se o Vettel parasse agora no final de 2020, ele ficaria com essa imagem de um piloto acabado, que essas últimas temporadas proporcionaram. Conforme eu disse anteriormente, o cenário que mais se aproxima com esse que o Vettel está vivendo foi o do Prost, lá em 91. Mas o Prost teve apenas uma temporada mal. Logo após essa temporada ele parou. Então ainda se tinha aquela imagem recente do Prost como campeão mundial, como bom piloto. O Vettel já são praticamente 3 temporadas desastrosas dele. Então ele precisa fazer um trabalho para mudar essa imagem. E é aí que eu acredito que ele fez bem em assinar com a Aston Martin para correr em 2021, pois esse vai ser o ano em que ele vai ter a oportunidade de mudar essa imagem que ele deixou dentro da Fórmula 1 nos últimos 3 anos e mostrar o que ele realmente tem para apresentar daqui para frente. E o resultado do que o Vettel apresentar dentro dessa temporada é o que vai definir se o Vettel vai voltar a ser um protagonista dentro da categoria, brigando por títulos novamente, conquistando títulos mundiais, ou se essa sequência de carreira do Vettel dentro da Fórmula 1 vai durar mais algumas temporadas, em que ele só vai fazer número dentro da pista, sem buscar nada mais ambicioso do que o que se imagina de um tetracampeão que ainda atua dentro da Fórmula 1. A gente complica, mesmo sem querer, viajar nessa locomotiva é tão bom. E na opinião de vocês, o que vocês acham? O Vettel fez certo em ir para Aston Martin? Ou vocês acham que ele deveria ter dado uma segurada, ter ficado afastado alguns anos, ter colocado a cabeça no lugar, botar a carreira nos trilhos novamente e retornar para um projeto mais ambicioso? Escrevam aí nos comentários e deixem as opiniões de vocês. E citem aí também outras histórias de outros pilotos que tiveram um caminho parecido com esse do Vettel. O que eu trouxe aqui foram de alguns campeões mundiais. Se ficou algum para trás, tragam também. Se tiverem outras histórias que não são de campeões, que vocês conhecem e acham que seja parecida com essa do Vettel, podem trazer também, que daqui a pouco a gente consegue um espelho melhor em algum piloto que não foi campeão. Então tragam aqui para os comentários para a gente ampliar o conteúdo e poder analisar melhor os cenários aqui da nossa discussão. Se curtiram o vídeo, não esquece de deixar um like, compartilhem o vídeo, se inscreva no canal se ainda não se inscreveu, ativa o sininho para receber as notificações dos novos vídeos que entrarem no ar. Se quiser apoiar mais o canal e receber mais conteúdo do Rock and Race, clica no botão Seja Membro, dá uma olhadinha ali nos planos para membros do Clube Rock and Race. Se tiver interesse, pode se inscrever e a gente vai se falando na sequência. Um grande abraço para todo mundo, até mais! Não adianta nada evitar você, ir contra o coração.